Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. A tarde de 25 de fevereiro de 2005 era como uma outra qualquer na vida da norte-americana Carol Ransom, então com 26 anos. Ela havia se mudado há pouco tempo para a cidade de Detroit, no estado do Michigan, junto com seu marido e antigo amor da faculdade, Daria Ransom. Seus planos para o futuro foram interrompidos quando, naquela tarde, os oficiais do FBI bateram à sua porta para contar que seu pai, Dennis Rader, era ninguém menos que o assassino BTK, responsável por 10 mortes só na cidade de Wichita, no Kansas. Ransom não pôde acreditar no que ouvira. Foi só depois, lembrando da história do pai e ouvindo as suas confissões, que a jovem encarou a verdade. Seu carinhoso e amado pai era, na verdade, um serial killer procurado há 30 anos. Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945 na cidade de Pittsburgh, no Kansas. O garoto teve uma infância relativamente normal se comparada com as de outros assassinos em série. Segundo os seus familiares, ele fazia molecagem como torturar animais ou roubar as peças e roupas íntimas das vizinhas, o que não era algo muito incomum à época. No começo dos anos 1970, após um breve período em que estudou na Universidade Estadual de Wichita, Rader ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, passando os anos seguintes no exterior em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Quando voltou à terra natal, Rader trabalhou e estudou em diversos locais, se formando em administração de justiça em 1979. Nessa época, o norte-americano já havia se casado e tido 2 filhos. Além disso, mantinha hábitos antigos como participar do grupo de escotismo da região e frequentar assiduamente a Igreja Luterana de Cristo da cidade, da qual inclusive foi eleito presidente do Conselho de Congregação. 5 anos antes de se formar, em 1974, Rader começou a trabalhar na empresa de segurança ADT, onde instalava alarmes de segurança. Anos depois, o homem relatou que alguns clientes diziam estar preocupados com um assassino à solta na região. O que eles não sabiam era que o criminoso estava bem mais perto do que eles imaginavam. Era janeiro de 1974, quando Rader cometeu seus primeiros crimes, assassinando 4 dos 5 membros da família Otero, que vivia em Wichita. Segundo os relatos, o serial killer entrou na casa durante o dia, onde amarrou e estrangulou os pais e os 2 filhos mais novos do casal. O mais velho teve a infeliz surpresa de descobrir os familiares mortos quando voltou da escola. Matar, contudo, não era tarefa fácil. De acordo com os seus relatos, em diversos momentos as vítimas despertaram após serem estranguladas, fazendo com que o assassino colocasse sacos plásticos em suas cabeças para que sufocassem.
Eu nunca havia estrangulado alguém antes, então eu não sabia exatamente quanta pressão ou quanto tempo era necessário, disse Ryder em seu julgamento. A última a morrer foi Josefina Otero, então com 11 anos. Depois de matar os pais da garotinha, Ryder assassinou seu irmão e então ela. Seu corpo foi amarrado e encharcado com esperma do criminoso, que ele teve o cuidado de limpar após cometer as atrocidades. A polícia prendeu 3 suspeitos pelo assassinato da família Otero, mas Ryder não pôde lidar com isso. Precisava de publicidade. Foi aí que resolveu escrever uma carta detalhando o crime e a colocou dentro de um livro que deixou em uma biblioteca da cidade. Então, deu um jeito de informar a imprensa sobre o fato sem revelar sua identidade. E quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia. Começava aí a caçada das autoridades pelo criminoso que duraria 30 anos. Ao que parece, Dennis Ryder aprendeu rápido. Tempos depois, ele invadiria a casa de Catherine Breach, determinado a matá-la. O assassino não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas, já que estava lá, decidiu executar os dois. Por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido à polícia que, a princípio, não relacionou o novo crime com o da família Otero. Além de Kevin Bridges, apenas uma pessoa se livrou das mãos de Ryder, Anna Williams. Como confessou em carta enviada para a mulher, ele chegou a invadir a sua casa para matá-la, mas como a senhora de 63 anos demorou para chegar, o criminoso desistiu, roubando apenas alguns de seus pertences. Foi em 1978 que Ryder resolveu se comunicar com a mídia novamente, dessa vez enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de 7 assassinatos. Além disso, o assassino descreveu o procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar, em inglês formando a sigla BTK. Como serial killers não mudam de modus operandi, não mudarei o meu, escreveu ele. Como se não bastasse, o criminoso ainda sugeriu apelidos para si mesmo. Estrangulador poético e o asfixiador estavam entre as opções, mas o que acabou pegando foi o assassino BTK, até porque era assim que ele assinava suas cartas. Ryder matou mais mulheres. Uma delas foi sua vizinha, Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto da igreja em que eles frequentavam. Como explicaria em suas confissões, ele mantinha uma rotina: espionar as vítimas, invadir suas casas enquanto estavam fora e amarrá-las enquanto estavam dormindo. Então, coletava souvenirs e fugia deixando os corpos ainda amarrados para serem encontrados por outras pessoas. Algo que diferencia o BTK de outros assassinos em série é o fato de que ele não praticava necrofilia com os corpos das vítimas ou as estrupava. Segundo ele, sua satisfação sexual ocorria enquanto estrangulava as mulheres. Ryder fez sua última vítima em 1991, entrando em uma espécie de período sabático. Nessa época, o BTK viveu uma vida normal ao lado de esposa e dos filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso BTK, sem encontrar respostas, que o homem voltou a se comunicar com a mídia. 30 anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero e a imprensa de Witcher noticiava o fracasso da polícia, especulando o que poderia ter ocorrido com o responsável pelos crimes. Isso porque, como já havia sido observado, um serial killer não para de matar, ou ele morre ou ele é preso por algum outro crime. Para BTK, a ideia de ser confundido e dado como morto era insuportável, e assim resolveu escrever para as autoridades após 25 anos em silêncio, o que o levaria a cometer um erro crucial. O norte-americano passou a enviar pistas para a polícia de diversas formas, todas assinadas com um símbolo próprio que a polícia já sabia ser do verdadeiro BTK. O símbolo, no entanto, ainda era desconhecido para a imprensa e a população em geral. As pistas evoluíram tanto que em dezembro de 2004 um civil encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrada como um dos membros da família Otero, tal como a carteira de motorista de Nancy Fox. Um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela havia uma pergunta: posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos. A polícia assegurou ao criminoso que disquetes eram impossíveis de rastrear, e foi aí que o BTK deslizou.
Dias depois dessa comunicação, um envelope chegaria à estação de TV de Whittier, contendo disquete roxo de 1,44 megabytes. O FBI, então, descobriu que o item foi utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo. Mais que isso, que o criador das pastas de arquivo era um homem chamado Dennis. A polícia então obteve uma amostra de tecido celular da filha de Ryder, Carrie, e a submeteu a um teste de DNA. A amostra permitiu que o material genético da jovem fosse conectado com o do pai, coletado em uma das cenas de crime de BTK. Foi assim que, em 25 de fevereiro de 2005, Ryder foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava no caminho para sua casa. O homem não resistiu à prisão. "Vocês me pegaram", afirmou. Então, passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo seu caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um de seus assassinatos. Em março de 2005, Dennis Ryder foi oficialmente acusado de 10 assassinatos e sua fiança fixada em $10 milhões. O criminoso se declarou culpado por todas as acusações e, mais uma vez, explicou detalhadamente o que havia feito com todas as vítimas. Paula Ryder se divorciou de Dennis em uma separação de emergência. Enquanto isso, o resto da família demorou anos para se recuperar das acusações. Enfim, Ryder poderia ter ficado impune se não tivesse caído na armadilha que muitos criminosos caem, a de se gabar pelos crimes que cometeu. É como diz o velho ditado: o peixe morre pela boca.